Vocês já nos ouviram falar da importância da rotina. E nesse momento em que tanta coisa acontece dentro de casa, né? Trabalho, estudo, tudo ali junto e misturado. Todo mundo coloca um momento de isolamento como desfavorável à aprendizagem. Mas é o contrário. É um momento para aprender de forma diferente, de desenvolver a autonomia, gerir o tempo, seguir cronogramas e horários para cumprir as atividades. Os pais precisam usar esse tempo da pandemia, essa rotina imposta, né, pela quarentena e tal, a favor deles. E aí, quando a gente se pergunta, existe uma rotina ideal? Não, não existe. A rotina ideal é aquela que atenda às necessidades e que se adapte aos limites de cada família e atenda o que eles precisam. Não existe um modelo único ideal de rotina. A rotina ideal é sempre aquela que atende às demandas daquela família. A nossa vida é toda feita de ciclos. Nós temos o dia e a noite, horários para dormir, para acordar, para seguir. E desde que nascemos, já é assim. A nossa amamentação, a troca de fraldas, tudo vai acontecendo de acordo com uma rotina. E nós precisamos, sim, ensinar as crianças, conforme vão crescendo, a seguir rotinas. A vida em sociedade exige isso. Se nós quisermos nos adaptar bem ao nosso trabalho, à escola e a todas as outras obrigações que vão se somando na nossa existência, nós precisamos aprender desde cedo a seguir rotinas. Podemos pensar em algumas ações que facilitem as rotinas das famílias. Então, que atenda às necessidades das crianças, a gente pode montar quadros, montar lembretes, deixar combinados muito acessíveis para as crianças, fazer esses combinados, essas rotinas, esses quadros junto com os filhos. Ou seja, a gente tem que ajudar os filhos a criar rotinas que são funcionais para eles mesmos, né? Filhos não conseguem montar sozinhos. Então, a gente, pais, pode facilitar fazendo junto com eles. Uma forma divertida que nós podemos fazer isso com as nossas crianças é usando os post-its, que são coloridos, né, já autocolantes, e ele dá a flexibilidade que uma rotina pode ter. Nós podemos ir trocando a sequência das atividades, nós podemos ir descartando algumas, acrescentando outras, mas lógico, tudo isso junto com a criança. Se ela for muito pequena, através de desenhos que ela entenda, olha, entenda o que ela tem que fazer naquele momento. Conforme ela vai crescendo, eu posso usar palavras, depois eu posso usar frases e vai ficando muito mais divertido para ela e mais interessante para se seguir. E com os mais velhos? Por que não voltar a falar sobre a tecnologia? Usar os próprios aplicativos dos celulares, que todos têm e adoram ter em mãos o tempo todo, para criar uma rotina ali. Faça isso, pai, sente com seu filho. Nossa sugestão é que vocês façam listas com os afazeres seus e deles. E, de novo, deixem sempre visível. Elas precisam ser vistas para serem lembradas. E nunca se esqueça de colocar nesses itens da rotina algo na ajuda do cuidado com a casa. Pode ser coisa simples, não precisa grandes afazeres não. Simples como arrumar a sua cama, simples como levar o seu prato até a pia, simples como ajudar com o lixo, simples como ajudar a cuidar do seu animalzinho de estimação, lembrar de colocar a água, de colocar a comida. Tudo isso que a criança participa junto com a família é importante e deve fazer parte da rotina dela. Incentivem as crianças a se arrumarem, a se vestirem, a criar uma rotina pró-estudo, né? Para elas entenderem que elas não estão de férias, que elas já acordaram e que elas têm, mesmo na rotina de pandemia, seus afazeres, suas obrigações. E um lembrete muito importante é que
mantendo os horários agora de estudo, uma rotina de estudo, vai facilitar para quando eles voltarem presencialmente, para quando eles voltarem à rotina integral da escola. Essas dicas são apenas algumas, no meio de uma infinidade de outras que você pode criar na sua rotina familiar. As formas que você vai colocar daquilo para que fique agradável para o seu filho. Mas lembrando sempre, a criança que cresce seguindo uma rotina são menos inflexíveis, são menos estressadas, são menos ansiosas e quem segue rotina vai ter uma adaptação muito melhor na sociedade, seja na escola, no trabalho, em tudo que ela for fazer. Ela vai se adaptar com muito mais facilidade do que aquela criança que não aprendeu desde cedo a ter e seguir uma rotina. E, encerrando esse assunto, eu deixo aqui o convite, que você venha, faça algum comentário. Ficou alguma dúvida? Tem algo mais que poderíamos acrescentar neste ou em qualquer outro tema? Venha com a gente!